Neste vídeo, nós vamos, de maneira objetiva, analisar e preparar o estudo bíblico de congregação, que nesta semana será a conclusão do capítulo 18 do livro de Testemunho Cabal sobre o Reino de Deus, especificamente os parágrafos 16 a 24. Então, relembrando, o tema do capítulo 18 é incentivo para buscar a Deus e realmente o achar. Pergunta do parágrafo 16. Qual é o propósito do Criador para os humanos? Resposta. Paulo revelou aos atenienses que o propósito do Criador para os humanos é que eles buscassem a Deus, que tateassem à procura dele e realmente o achassem, pois Jeová não está longe de cada um de nós. Além disso, Paulo usou a palavra nós, incluindo a si mesmo, entre aqueles que precisavam buscar a Deus e tatear por ele. Pergunta dos parágrafos 17 e 18. Por que os humanos devem se sentir atraídos a Deus e o que podemos aprender da forma como Paulo tornou a mensagem mais atraente à sua assistência? Resposta. Porque, conforme o próprio Paulo disse, é por causa de Deus que nós temos vida, nos movemos e existimos. Além disso, os humanos devem sentir que têm um vínculo com Deus, porque foi Ele que criou o homem, de quem todos os humanos são descendentes. E algo que podemos aprender com essa maneira de Paulo tornar a mensagem de Deus mais atraente é talvez durante nosso ministério fazer citações da história, de enciclopédias ou de outras obras de referência bem conhecidas para aguçar o interesse das pessoas no nosso território. Então, agora o próximo subtítulo diz assim: é da vontade de Deus que todos, em toda parte, se arrependam. Temos aí como base Atos 17, 29 a 31. Parágrafos 19 e 20 pergunta A. Como Paulo usou de tato ao expor a tolice de adorar ídolos feitos pelos homens? Resposta. Ele disse, portanto, visto que somos filhos de Deus, não devemos pensar que o ser divino é semelhante a ouro, prata ou pedra, como algo esculpido pela arte e imaginação do homem? De fato, se os humanos foram criados por Deus, então como Deus poderia assumir a forma de ídolos que são criados por homens? Então, com esse argumento sutil, Paulo expôs a tolice de adorar ídolos feitos pelo homem. Parágrafos 19 e 20, pergunta B. O que os ouvintes de Paulo precisavam fazer? Resposta. Eles precisavam agir e se arrepender. Embora alguns dos ouvintes talvez tenham ficado chocados ao ouvir isso, o poderoso discurso de Paulo deixou claro que eles deviam a vida a Deus e que, por isso, tinham de prestar contas a Ele. Então, em outras palavras, os atenienses precisavam buscar a Deus, aprender a verdade sobre Ele e harmonizar toda a sua vida com essa verdade, deixando totalmente de praticar a idolatria. Pergunta dos parágrafos 21 e 22. Com que palavras Paulo terminou seu discurso e o que elas significam para nós? Resposta. Paulo terminou seu discurso com palavras que davam muito em que pensar. Ele disse: Deus determinou um dia em que vai julgar a terra habitada com justiça, por meio de um homem a quem designou. E ele deu garantia disso a todos os homens por ressuscitá-lo dentre os mortos. E essa conclusão motivadora é cheia de significado para nós, pois nós temos plena certeza que o juiz designado por Deus é o ressuscitado Jesus Cristo. E também sabemos que o dia do julgamento durará 1000 anos e que Jesus e Jeová trará indescritíveis bênçãos aos que forem julgados fiéis. Último subtítulo do estudo: Alguns se tornaram crentes, com base em Atos 17, 32 a 34. Pergunta do parágrafo 23. Que diferentes reações o discurso de Paulo provocou? Resposta. O discurso de Paulo provocou diferentes reações. Alguns começaram a zombar quando ouviram falar de uma ressurreição, outros foram educados, mas não tomaram a posição. Disseram: Nós o ouviremos falar novamente sobre isso. Mas houve os que reagiram favoravelmente. Alguns se juntaram a ele e se tornaram crentes. Entre eles estava Dionísio, que era juiz do tribunal do Areópago, e uma mulher chamada Dâmaris, além de outros. Muito bem, pergunta do parágrafo 24. O que podemos aprender do discurso que Paulo fez no Areópago? Resposta.
Aprendemos como fazer apresentações lógicas e convincentes, como nos adaptar à assistência, a necessidade de ser pacientes e de usar de tato com aqueles que estão cegados pela religião falsa, e a importância de nunca amenizar a verdade bíblica apenas para agradar os ouvintes. Além disso, aprendemos que todos nós, como pregadores das boas novas, podemos nos tornar instrutores mais eficientes no ministério de campo. Queridos irmãos, então concluímos aí a preparação do capítulo 18 do livro de Testemunho Cabal sobre o Reino de Deus, que vai ser considerado na reunião desta semana, 25 de novembro a 1 de dezembro. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho, pela atenção com o nosso canal. Esperamos que esse vídeo possa ser de grande ajuda na sua preparação e que tanto você como seus familiares possam dar também excelentes comentários neste estudo tão importante. Fiquem à vontade. Se inscreva no nosso canal aqueles que não forem inscritos, deixe um gostei, um comentário, compartilhe nossos vídeos e, se ainda possível, torne-se membros do canal ou clique na opção Valeu Demais. São duas maneiras de vocês mostrarem gratidão por tudo que fazemos aqui no canal por vocês. Um grande abraço, Jeová abençoe seus esforços, ou até mais aos próximos vídeos.